Meus irmãos, Deus é uma frase bem conhecida. Deus é Deus de promessas. Sim, a Valéria, esposa, não falou não, né? São um casal do Cristo. Fica de pé aí, meu irmão. É Valéria, não é isso? E o irmão, como é que é? Johnson. Rapaz, o nome desse também, Johnson. Lyndon Johnson. Né? Olha aí. Então, bem-vindos também, que Deus abençoe ricamente conosco hoje aqui, viu? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é um dito, uma frase que Deus é um Deus de promessas. E é verdade. É verdade. Eu fui consultar para saber quantas promessas nós temos na Bíblia. Eu fiquei espantado, porque, meus irmãos, de acordo com as fontes, tem uma variação. Varia um pouco, entendeu? Mais de 9, 10, 11 mil promessas, pelo menos, na Bíblia. Isso é surpreendente, meus irmãos, porque a Bíblia tem apenas aqui 31.102 versos ou versículos. Então, de 31.102 versículos, 10 mil pelo menos, vamos pegar essa média assim, pelo menos 10 mil tratam de alguma promessa de Deus. É muita coisa. Deus de fato quer encher os nossos corações com as suas promessas, porque Ele sabe que esse mundo é de trevas, esse mundo é de aflição, esse mundo é de resistências, de adversidades, de perdas, de dores. Ele sabe. Então, Ele dá muitas promessas, com certeza para aquecer o nosso coração, de modo que a gente possa sustentar, termos resiliência e avançar naquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Algumas promessas são fabulosas. Quer dizer, olha só que besteira eu estou falando. Todas as promessas são fabulosas, mas algumas saltam aos nossos olhos, vamos dizer assim melhor, não é verdade? Por exemplo, tem uma promessa de libertação do poder do pecado, das garras do diabo. Isso é uma promessa do Antigo Testamento. Aconteceu. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Promessa de libertação do poder daquilo que matava e nos fazia errar o caminho. E isso aconteceu. E que maravilha. Promessa de filiação a Deus. Já pensou isso, meus irmãos? De constituir pecadores em filhos. Isso é maravilhoso. Uma promessa de que seríamos habitados, que o povo de Deus seria habitado pelo Espírito Santo, que Deus daria aos seus lavados e remidos um novo coração, que nos ensinaria de dentro. O Espírito Santo de Deus faz isso hoje. Ele nos ensina de dentro. E eu ouvi uma frase que eu achei maravilhosa, meus irmãos, aqui: maior é o que está dentro do que aquilo que está fora. Maior é o que está dentro. Deus em nossa vida é maior do que tudo. É o que nós precisamos, meus irmãos. É de Deus e das promessas de Deus em nossa vida. Receber um novo coração, um novo céu e uma nova terra nos aguarda. Promessas de eternidade com o Senhor. Que coisa maravilhosa olhar para frente e saber que, mesmo em face, temos um dia que nos depararmos com a morte. Isso acontece com todos nós, até a volta de Jesus vai ser assim, mas em acontecendo, temos vida que permanece para toda a eternidade na presença do nosso Deus. Ah, pastor, mas isso é coisa para o futuro. E para agora? Eu quero tratar de uma promessa que também é para agora, meus irmãos. Hoje quero falar da promessa da vida abundante. Quero falar hoje da promessa da vida abundante. Porque essa é uma promessa também central nas Escrituras. Ela tem a sua relevância. João 10:10. Abra aí em João, capítulo 10, no verso 10. É muito conhecido. Alguns vão nem abrir porque já sabem decor. Mas abra-se mesmo, fazer exercício,
Abra aí, vai. Diz aí o texto. O que diz aí? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vocês vejam, meus irmãos, isso aqui quem está falando é Jesus. Jesus está dizendo, olha, o ladrão, ele vem com um único propósito. E o propósito dele é roubar, matar e destruir. Ou seja, o propósito dele é fazer o mal. É perturbar a vida. É destruir pessoas. É levar pessoas, sabe, à morte e ao inferno. Isso é um propósito do ladrão. E aqui, meus irmãos, só para que vocês saibam, ladrão aqui não se refere a Satanás não, tá bom? Ladrão aqui são os falsos mestres que trabalhavam aqueles dias nas sinagogas e que traziam ensinos que não estavam coerentes com as verdades de Deus. Então, esses falsos mestres, esses que ensinavam fora da palavra, foi apontado por Jesus como ladrão. É gente que vem trazer coisas ruins para as vidas. É via de regra, as pessoas pregam isso aqui falando como se fosse o diabo, né? Mas são falsos mestres. Eles vêm para roubar a verdade dos corações, destruir a fé verdadeira e matar os princípios de Deus na vida daquelas pessoas, daqueles que os ouviam. Mas Jesus diz, mas eu vim com um propósito muito diferente. Eu vim e esse para aqui é o propósito que ele veio. E são dois os propósitos. O primeiro é vida. Eu vim para que tenham vida. Porque sabemos também, pela palavra de Deus, que todos nós, no passado, estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, apostatados de Deus, em inimizade com o Senhor, em conflito com o Todo-Poderoso, mas por conta da vinda de Jesus, ele veio para isso, para reconciliar o homem com ele e para, no lugar de morte, onde existia morte, ele derramar vida. Então eu vim para que tenham vida. Deus quer que nós vida e não sejamos sacudidos ou atormentados pela morte, mas vida. E a vida que Ele nos dá é eterna. Há 2 meses atrás eu tive aí um infarto. O pastor vai morrer. Que morrer? Que morrer, meus irmãos? O crente não morre, não. O crente adormece para esse mundo, mas a vida permanece diante de Deus. E uma vida muito mais significativa, muito mais plena. Então, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus trata é o seguinte: eu vim trazer vida, eu vim trazer a verdade para vocês. Esses falsos mestres trazem enganos, trazem ensinos que não estão corretos. Eu trago a verdade para vocês, eu trago aquilo que pode gerar coisas novas em seus corações. Eu trago algo que não vai destruir, ao contrário, vai construir coisas excelentes dentro de vocês, na mentalidade de vocês, nas emoções de vocês. Eu trago aquilo que vai gerar vida, não morte. Você veja que é tudo o oposto que o falso mestre faz. E a segunda coisa que ele diz, segunda promessa, é que ele veio não apenas para dar vida, que já é algo muito especial, mas ele veio para dar vida abundante. Vida abundante. Ele veio para dar vida abundante. Ele que dá. Abundante. Por que abundante, pastor? O que quer dizer abundante? Ora, meus irmãos, abundante. Deus é abundante? Deus é abundante? Em que ele é abundante? Ele é abundante em tudo. Ele é abundante de vida de qualidade, ele é abundante de paz, ele é abundante em alegria. Quem acha que Deus é carrancudo, que vive lá, assim, sério, olhando para lá, procurando alguém para dar uma piada, não entende que Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de regozijo,
Para com essa mania de crente de viver aí, cara fechada, sem entusiasmo, sem rir das coisas. Pode rir até do pastor de vez em quando, que não é pecado, não. Ria, brinca. É um Deus de alegria. É um Deus de paz. É um Deus de santidade. É um Deus que tem abundância de retidão, de justiça. Tudo isso Ele é rico, em tudo isso Ele é abundante, e dessas coisas Ele nos concede. Então Ele dá a vida, e Ele agora está disposto a preencher essa vida que Ele nos dá, com essas coisas que são dEle. Por isso, meus irmãos, é que temos diante de nós uma perspectiva maravilhosa para a nossa vida, porque Deus nos dá vida em abundância. O crente que vive com o semblante fechado, sempre olhando para os pés, sempre, sabe, com o coração travado, sempre com dificuldade de levantar as mãos para exaltar e para glorificar, sempre, sabe, assim, é cheio de tramelas na sua vida emocional, espiritual, é porque não está recebendo daquilo que Deus provisionou para ele. Ele não está indo lá para receber essas coisas, e está vivendo como vivia antes no passado, com as mesmas coisas. Eu quero falar sobre essas coisas para vocês, meus irmãos, porque essa vida abundante está em Cristo. É só Cristo que nos dá essa vida abundante. Ela é oferecida nele. Por isso é que nós precisamos não apenas estar nele, porque eu posso estar num ambiente de restaurante, mas se eu não comer e não beber, eu vou ficar com fome e com sede. Então, meus irmãos, nós somos colocados em Cristo. Ele é o nosso maná. Dele fluiu para nós a água da vida. Ele enviou para nós o Espírito Santo. Então ele, meus irmãos, é uma mesa farta para nós nos servirmos. Mas para isso, eu preciso ir à mesa dele. Eu preciso me servir das coisas dele. E aqui, meus irmãos, que está o grande problema da vida espiritual. Porque em que pese essa vida abundante está disponível para todos os cristãos. Amém? Amém. Você é cristão? Amém. Você é cristão? Amém. Mas com um amém desse eu fico até desconfiado. Já começou a melhorar, tá vendo? Não é isso? Pois é, meus irmãos, essa abundância, essa qualidade de vida celestial que pode vir para todos nós, ela está oferecida a todos os cristãos. Pastor, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o perrengue que eu passo. Eu te respondo, é verdade, você passa um perrengue, mas é que você é que não está conhecendo o Deus da criação, o Todo-Poderoso. É você que não está conhecendo a condição desse Deus de transformar a sua vida, de impactar o teu coração. Porque acabamos de falar que maior é aquele que está dentro do que o que está fora. As coisas de Deus, via de regra, são condicionadas a alguma coisa. Existe uma condição. Eu te prometo isso desde que. Existe uma condição. Por exemplo, salvação. Deus prometeu salvar pessoas? Prometeu? Mas qual a condição para salvar a pessoa? Pelo menos duas. Uma delas, tem que entrar pela porta. Segunda condição, pela fé em Jesus Cristo. É uma condição. Se não entra pela porta, fica fora. Se não coloca sua confiança, sua esperança em Jesus Cristo e somente nele,
e unicamente nele, fica fora. Não recebe. A salvação prometida por Deus não é aplicada à vida. Outra coisa, a promessa da libertação dos conceitos falhos, dos enganos, dos princípios equivocados. Como isso pode acontecer em nossa vida? Olha aí, um Onix branco, placa QPI. Está aí? Está aqui não. Então, meus irmãos, existe essa promessa de libertação de conceitos. Mas como isso? Como eu posso mudar, sabe, a minha vida, meus conceitos? Como é que eu posso me firmar em outros parâmetros? A palavra diz lá, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. É pela verdade que acontece essa libertação. Esses conceitos, muitas vezes é religião, coisas criadas pelos homens, dogmas humanos, ensinamentos equivocados, desses que vieram por pessoas que Jesus chama de ladrão. Esses falsos mestres criam dogmas, criam realidades espirituais que são falhas, que são enganosas. E como eu posso agora, sabe, me restaurar e de fato assimilar os conceitos verdadeiros que são de Deus? É só pela verdade, meus irmãos. É conhecendo a verdade, trazendo a verdade para a sua vida. Outra coisa, como é que eu posso, nesse mundo em caos, cheio de trevas, escuridão, violência, traição, bebedices, drogas, como é que eu posso, nesse mundo, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como eu posso? É para todo mundo isso aqui? É para todo mundo, mas desde que todo mundo renove a sua mente. O pré-requisito é renovar a mente. Não é isso? Romanos 12:2. Renovar a mente. Mudar o HD. Se não muda o HD, permanece a mesma coisa de antes. Por isso que eu disse no princípio, não adianta ir para a praia de branco e de chinelo branco, sapato branco e tomar banho nas águas e tem gente que vai até receber os passes lá, né? A coisa toda, para que passe para o ano melhor, essa coisa toda. Meus irmãos, não adianta, meus irmãos, não adianta. Se não renovar a mente, vai ficar apegado a esses princípios, essas crendices que só roubam, matam e destroem a fé verdadeira. Tem que mudar, renovar a mente, tirar essa mentalidade mundana e botar uma mentalidade celestial, verdadeira, transformadora. Outra coisa, muita gente ansiosa, muita gente aflita, muita gente angustiada, muita gente cheia de depressão, muita gente se matando, muita gente, sabe, perdendo a alegria da vida, muita gente, tudo de ruim acontecendo na vida, mas tem uma promessa de alívio espiritual. E qual é o pré-requisito? Ir a Cristo. Vinde a mim todos os que estão com sobrecargas, cansados, e eu vos aliviarei. Mas para que haja alívio, o que é necessário? Ir a Cristo. Então a gente vai percebendo, meus irmãos, que as promessas de Deus estão condicionadas a uma postura, a uma atitude do homem, para que a promessa então seja derramada sobre a vida dele. Lá em casa tem aquele aparelhinho de água, fica lá na parede lá, mas só quando eu vou lá e giro a tramelinha dele, é que a água cai. Se eu giro a tramelinha da esquerda, que a água quente. Morna. Diz lá que é natural, mas o natural aqui no Nordeste é morno, né? Já cai morno. Já vem da caixa d'água soltando fumaça. Sabe? E a tramelinha
da direita é aquela água gelada. Mas eu tenho que ir lá, eu tenho que abrir aquele negócio para funcionar. Mas está disponível. A vida abundante não é diferente disso, meus irmãos. Descanso para a alma. Eu tenho promessa de ter uma alma descansada nesse mundo em caos? Tenho. Então eu não preciso viver angustiado na vida? Não. Mas qual é o pré-requisito? O que eu tenho que fazer para que eu desfrute dessa paz interior, desse alívio emocional, do que eu preciso para ter descanso para a minha alma? Jesus disse: olha, você tem que tomar o meu jugo e aprender de mim. E em fazendo isso, vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. É assim que a coisa funciona no reino de Deus. Isso aí, né, é Mateus 11, 29, acabei de falar agora. Eu quero viver de maneira iluminada, com entendimento espiritual, eu quero compreender as coisas do Espírito. Isso é a promessa para nós? É lógico que é. Mas como isso pode ser uma realidade na minha vida? Jesus disse: aquele que anda comigo, aquele que me segue, este tem luz. Tem que me seguir para ter luz. Quem não segue, quem não anda perto de Jesus, quem não pisa nas pegadas de Jesus, não tem luz, não tem entendimento, não tem efetivamente aplicado a sua vida aquilo que é de Deus para ele. Essa abundância de entendimento não vem para ele. E ele permanece então um crente, um cristão, com uma carência de conhecimento, de entendimento espiritual enorme. Mas por causa de quê? Porque não anda perto de Jesus. E assim, meus irmãos, para todas as coisas, Deus, Ele é uma fonte que jorra em todo o tempo. Ele é uma fonte. Mas só vai ter a sede, matar a sede, quem for lá para beber. Quem for lá e beber. Tem muita gente que lê nas Escrituras, aprende e fala: olha, Deus é uma fonte inesgotável, que jorra para a vida eterna. Ah, que legal. Mas isso não gerou nada de novo naquela vida ainda. Enquanto não bebe, enquanto não toma daquela água, nada acontece. E tem muita gente hoje dentro das igrejas, inclusive evangélicas, que levam uma vida espiritual muito limitada, porque ele sabe de muita coisa, mas não se serve de quase coisa nenhuma daquilo que Deus tem reservado para ele. Amados, estamos fechando aí um ano. Daqui a pouquinho, daqui a 32 minutos, vamos entrar no novo ano. E a grande questão, a grande pergunta que eu preciso fazer em cada ciclo da minha vida é: hoje eu estou mais parecido com Jesus do que estava no princípio do ano? Você hoje, você se parece mais com Jesus do que parecia o ano passado? Você tem mais vida espiritual hoje que tinha lá atrás? Você desfruta de mais abundância de Deus hoje do que lá de trás? Uma única coisa que aumentou na sua vida foi conhecimento. E conhecimento que não é aplicado não produz coisa alguma. Eu já citei algumas vezes o verso lá de Oséias, capítulo 4, para vocês, que diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas não é conhecimento de saber o que fazer, era conhecimento de aplicar o que se sabe. Porque essa palavra, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, ela foi destinada a sacerdotes, a escribas, a mestres da lei e também a todo o povo.
Mas como vai querer me dizer que um sacerdote, que um escriba, que um mestre da lei não conhece as Escrituras? O problema deles não era falta de conhecimento, é que em sabendo qual era a lei de Deus, quais eram os princípios de Deus, os ensinos de Deus, eles faziam diferente. E hoje o mesmo problema acontece em muitos cristãos. A vida espiritual deles está perecendo, está vazando como se fosse um saco furado, porque eles sabem qual é a vontade de Deus, eles conhecem as Escrituras Sagradas, eles sabem o que Deus tem para a vida dele, mas ele resiste e procura viver de uma maneira diferente daquilo que está escrito, porque ele acha que viver do modo dele é melhor, porque ele acha que leva mais vantagem, tem um lucro maior, tem um benefício maior, viver a moda dele. Aí Deus fala, está perecendo, você está sendo roubado, você está sendo destruído, você está morrendo espiritualmente, porque tem abandonado a prática da verdade. Todo mundo sabe que a palavra de Deus é a semente, que é pela palavra que a fé nasce, que a palavra de Deus edifica a nossa vida, traz maturidade, traz tutano espiritual, mas cada vez mais os crentes leem menos a Bíblia, cada vez mais perde a capacidade de refletir o que leu, cada vez mais a única coisa que fazem é ficar, lendo o que os outros escreveram, textos prontos, fica postando só texto pronto, nunca fala do que Deus falou ao coração dele. Por que é assim? Porque Deus não tem falado nada ao coração, porque ele está surdo para a voz de Deus. O Espírito fala de maneira suave, mas é tanto barulho, é tanta coisa no mundo que ele presta atenção, que ele não tem tempo para Deus. E Deus não grita, Deus fala com sussurros, Deus fala de maneira suave aos nossos corações. Precisamos parar para ouvir Deus falar conosco. Amados, volto a repetir, você está hoje mais igual a Jesus, mais parecido com Jesus? A sua vida hoje tem mais abundância das coisas de Deus que tinha no início do ano? Porque se você me disser que não, meus irmãos, então eu vou dizer a você não tem ido a Cristo, você está sendo roubado, é como se você tivesse uma conta bancária muito gorda e vivesse passando fome. Porque você não lança a mão dos recursos da provisão de Deus para a sua vida. Estamos chegando, agora só faltam 27 minutos do novo ano. Do que adianta virar o calendário? Do que adianta mudar de ano se a sua vida não mudar? Vamos deixar as crendices de lado e achar que tudo aquilo que Deus reservou para nós já está aí e eu posso pegar a hora que eu quiser sem me importar com Cristo, sem me importar com o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Jesus disse antes de partir que Ele enviaria um outro Consolador e que seria esse outro Consolador que guiaria seus discípulos a toda a verdade. Isso é muito sério, meus irmãos. É tanto maravilhoso como muito sério. Pois se é o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos direciona, que nos ensina hoje toda a verdade, como eu posso abrir mão dele?
Como eu posso viver sem convidá-los para a minha vida? Como eu posso deixar de clamar pelo Espírito Santo, de pedir ajuda dele para a minha vida? Como eu posso viver sem ele? Como eu posso ser cristão? Como eu posso caminhar num caminho apertado, ajustado, bem justo, sem o Espírito Santo me conduzir à verdade? Como, meus irmãos? Porque a carne o tempo todo me empurra para fora. Os espíritos imundos o tempo todo nos trazem sugestões para pisar fora. O mundo o tempo todo me fascina com as suas coisas. Como eu posso, então, levar uma vida cristã efetiva? Como eu posso ser um cristão maduro? Como eu posso ser, de fato, um cristão espiritual? Somente, meus irmãos, somente com a palavra de Deus fazendo parte da minha vida e com o Espírito de Deus me guiando, me ensinando. Não tem outro caminho. Não tem outra forma, meus irmãos. Não adianta vir à igreja no domingo à noite, se na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não há espaço para Deus na vida. Somente o mundo, as coisas do mundo. E Deus cada vez menos. Meus irmãos, essa tal de rede social está matando a capacidade das pessoas de refletir. Está matando. Porque tudo, o nosso cérebro está sendo ensinado, domesticado, domado, para só acolher coisas rápidas. É tum, 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 tum. O que não for tum, 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 o que não for assim, eu resisto. A minha mente, a nossa mente hoje, meus irmãos, o sistema maligno está transformando a mente das pessoas numa mente incapaz de reflexão, de parar com uma coisa só e passar o dia inteiro pensando, meditando naquela palavra. É tanta pressa para ver outras coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas, e que mandou mensagem, que fez, e está guardando a resposta, não sei mais o que é lá. Eu sei que tanta pressa, antigamente a gente mandava uma carta, era com 5 dias para chegar, e depois com boa vontade, se a pessoa respondesse no mesmo dia, era mais 5 dias para voltar, e daí a 10 dias eu tenho uma resposta, se o correio fosse muito eficiente. Hoje, se em 10 segundos a pessoa não me responder, eu estou irado. Isso é coisa do cão, meus irmãos. Isso é coisa maligna. Isso é coisa maligna. Não ria não. É coisa maligna. Isso não é brincadeira não. O sistema maligno está domesticando a sua cabeça para que você seja incapaz de refletir na palavra de Deus. Eu boto uma mensagem de meia hora lá, você não vai escutar. Eu boto a mensagem lá de 3 minutos, você já acha muito ainda. Tem que ser mais rápido. Oi? Ainda bota lá, né? Aumenta a velocidade ainda. É 3 minutos, ainda bota bota primeiro no 1.5, né? Não, está muito devagar. Nossa, bota 1 minuto ainda. Meu Deus do céu. Aí bota no 2. Tem que ser mais depressa ainda. Então, meus irmãos, isso está destruindo a vitalidade espiritual das pessoas, porque ela é incapaz, sabe, de pegar um texto qualquer. Por exemplo, por isso o Pai me ama. Puxa vida. O Pai me ama. Pronto, eu vou gastar agora a semana inteira
degustando essa verdade de que o Pai me ama. Aí depois que eu entrar dentro dessa verdade que o Pai me ama, que eu sou amado pelo Pai, aí qualquer tipo de tristeza desse mundo desaparece. Por quê? Porque agora eu tenho uma verdade que eu assimilei, que ela agora me pertence. Essa verdade agora me liberta dos pesos, das rejeições desse mundo, dos pesos das omissões, das coisas que tanto entristeceram meu coração. Agora eu tenho algo abundante, uma verdade transformadora, que o Pai me ama. Mas eu não sou capaz de refletir. Eu sou capaz de falar, mas não de refletir, não de comer isso para que faça parte da minha vida. Falei domingo lá à noite, dia 28, sobre o exemplo da floresta. Estão lembrados? Os cristãos hoje só veem Deus como vê uma floresta, de longe. Vê aquela floresta enorme, bonita, oh, que floresta linda. É assim que o povo vê Deus hoje. Mas ele não entra na floresta. E enquanto a pessoa, o indivíduo, não entra na floresta, ele não conhece de fato o que tem naquela floresta. Ele não conhece a variedade de animais, de vegetais. Ele não conhece aquilo, os cheiros, os aromas daquele lugar. Ele não conhece a variedade de plantas, de flores, de coisas que nascem ali dentro. Ele não conhece os caminhos que ele tem ali por dentro. Ele não conhece os relacionamentos que acontecem ali dentro da floresta. Por quê? Porque ele fica vendo a floresta de longe, ele acredita na floresta, ele sabe que a floresta está ali, ele sabe que tem coisas maravilhosas dentro da floresta, mas ele mesmo não conhece, porque nunca entrou nela. Nunca sentiu o cheiro dela, nunca provou dela, nunca pegou lá as frutas dela para comer, para provar. E assim com Deus, meus irmãos, está tudo lá. Mas se não entrar dentro da realidade de Deus, eu não vou comer dele, eu não vou sentir o perfume dele. Eu não vou sentir o aroma dele. Mas está aí. Daqui a 18 minutos. Novo ano. Como é que você vai entrar nesse novo ano? Qual a sua proposta de vida espiritual? Qual a proposta? É só vir à igreja domingo à noite? Porque não tem nem coragem, nem para vir domingo de manhã, nem quinta-feira, porque já é demais. A Bíblia fica esquecida, não tem meditação, não tem semeio algum da mensagem do reino, é uma vida improdutiva, que não produz nada para o reino. A única coisa que faz é vir para a igreja e dizimar. Quando dizima? É muito pouco. Isso não produz vida em você. Vida abundante. Vida abundante. Não é assim que nós conseguimos. Hoje, meus irmãos, temos ceia. Dia do Senhor. Ah, mas já ceia dia 28. Ceia hoje. Sempre que os discípulos se encontravam nas casas para cultuar, tinha ceia. Quem são os oficiais designados para me ajudar aqui hoje? A mensagem hoje, a proposta, meus irmãos, é despertar você para uma necessidade. Para uma necessidade. O ladrão, ele sempre vem para saquear, para tirar algo
de nós para subtrair, para enfraquecer o nosso patrimônio. Alguém aqui já foi visitado por algum ladrão que levou para você alguma coisa? Alguém já foi lá? Aí entrou furtivamente pela sua porta, quebrou uma janela, entrou e deixou lá 10 mil reais em cima da mesa para você? Ele fez isso? Ele deixou lá um iPhone 17 lá em cima da sua mesa para você? Deixou? Não? Um Samsung S26 Ultra para você? Ele deixou lá? Não, ele vai para tirar, para subtrair. Mas Jesus vai para acrescentar. Ele vai para colocar coisas boas. O ladrão, ele vem e se você estiver lá, ele vai te dominar pela força. Ele te domina pela força para poder saquear. Jesus não domina pela força. Ele pede uma adoração voluntária. 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 Tem um texto no livro de Hebreus que diz assim: e como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Como poderemos viver uma vida espiritual livre, desembaraçada, se nós negligenciarmos o que Cristo fez conosco no Calvário? A vida que Deus me deu. Como é negligenciar a minha grande salvação? Olha, meus irmãos, eu negligencio a grande salvação quando eu negligencio aquilo que Deus fez comigo na salvação. Quando eu negligencio a presença do Espírito Santo em mim, meu guia. Quando eu negligencio o perdão dos meus pecados, a minha filiação com Deus, a minha identidade com Cristo, e eu me transformo num mero religioso. Aí toda aquela virtude, aqueles dons, aquela coisa maravilhosa que nos foi trazida em Cristo se perde. E aí tudo no mundo é mais interessante. Tudo no mundo é mais interessante. Tem agenda para tudo no mundo, mas não tem agenda para Deus. Meu desejo para você, que é ovelha minha, é que você entre 26 com compromisso de meditar nas Escrituras. Pare de ouvir coisas que os outros falam e fazem. Pega a tua Bíblia, vai para o teu canto, ora ao Senhor, peça instrução, peça conselho, gaste tempo com Deus. Chama o Espírito Santo, peça que Ele te instrua, que te dê entendimento do que você está lendo. Anote essas coisas. Tenha uma prática de vida com o Espírito de Deus. Saia desse automático da religião, em nome de Jesus. E experimente a doçura da presença do Senhor na sua vida. Não torne comum o sacrifício do Cordeiro. Ao tomar esse cálice e desse pão hoje, faça isso com um propósito de romper o ano com um voto novo no coração, uma proposta nova no coração, e abrir espaço na sua agenda para Deus. Vamos orar.